final de semana em que tivemos o sofrimento de Cristo e, enfim, o encaminhamento dele naquela cruz, onde ele foi crucificado, mas depois ressurgiu, né? O seu túmulo hoje está vazio, glórias a Deus por isso, né? Mas bom estarmos todos reunidos aqui hoje. Tinha pensado em mencionar algumas coisas aqui, mas semana passada tivemos a nossa conferência, foi um tempo muito bom, com a família de Enéas, a Bibi, né? Depois eles ainda tiveram um tempo com o pastor, para quem não sabe, mas acho que todo mundo ficou sabendo, né? Porque o pastor postou umas 20 fotos, eu acho, da segunda-feira. Não foram 20? Ah, foram 15. Mas foi bom o tempo deles lá, também pós-conferência. Mas eu tenho certeza que todos que estiveram aqui aproveitaram bastante. Foi um tempo bastante edificante, onde meditamos sobre a carta os primeiros 3 capítulos, na verdade, da carta de Paulo aos primeiros Tessalonicenses, né? Graças a Deus pudemos ter eles conosco aqui. E queríamos também, em nome da igreja, agradecer a todos que se envolveram de alguma forma, tanto em orações como em contribuições, para que esse evento pudesse acontecer. Realmente não foi muito simples, mas conseguimos fazer, né? E foi um tempo bem agradável. Glória a Deus por tudo que pudemos fazer aqui. E essa conferência ela foi gravada, né? Aliás, de público, queria agradecer a equipe do Guilherme lá e aos, como diz o Kelvin, aos midianitas, não, aos mídias, a equipe de mídia. Fizeram um bom trabalho, apesar dos vídeos ficarem um pouco atrasados com o áudio, mas aí eles colocaram a culpa no equipamento, né? Então, tudo bem. Mas ficou bom, para quem não assistiu as gravações ainda, ficou bem feitinho mesmo. E falta só a última editar lá, né, Guilherme? Mas vai sair. Então depois ele disponibiliza lá, já está no nosso canal do YouTube. Mas, amados, nós tivemos várias coisas aqui que a gente pode estar lembrando, e no fim de semana que passou foi isso. Também tivemos no final de semana que passou, como diria o Rômulo, uma indiada dos guris, né? Uma indiada dos guris ali nas terras do Rolante. Né, Guilherme? É isso? Todos estão aqui, são de salvos. Embora alguns ficaram preocupados com uma faca que estava meio cega, mas depois a gente estava comentando que bom, né? Que daí ficava mais difícil o pessoal se cortar, né? Se ela tivesse mais afiada, seria mais complicado. Mas, pelo jeito, foi uma aventura bem interessante. Não vou pedir para ninguém falar em detalhes aqui, mas depois os irmãos podem perguntar a eles como foi o tempo lá, né? Mas é legal, quando os jovens podem fazer programações assim juntos, é muito bom. Mas, amados, com relação a avisos, eu não tenho nenhum aviso em especial, além do nosso culto de oração, que será na quinta-feira, né, às 20 horas. Então, quem puder estar conosco, quinta-feira, então, estaremos reunidos aqui em nosso culto de oração. Nós temos alguma coisa para lembrar na próxima semana? Acho que não, né? Abril é um mês bastante cheio, mas o próximo final de semana, a princípio, não temos nenhuma atividade diferente. Então, amados, eu vou estar convidando aqui, então, nosso irmão Kelvin, que chega à frente. Ele vai dar sequência aqui à programação, com o nosso tempo de cânticos. Boa noite, amados irmãos. Farei uma breve leitura bíblica aqui em João, capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Convido a todos a se colocarem em pé para cantarmos o hino do Voz de Melodia, Que Doce Voz. Acho que os irmãos talvez não conheçam ele ou não cantaram ele muitas vezes, mas ele tem 3 estrofes, então até a terceira, como eu sempre digo, vocês vão conseguir cantá-lo juntos, tá?
Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Nas dores e nas aflições, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz para te resgatar. Como diria em um dos filmes que eu assisti agora, Deus Não Está Morto, como um missionário diz: a todo tempo Deus é bom, e em todo tempo Deus é muito bom. Então vamos cantar sobre a bondade de nosso precioso Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Como hoje é um domingo muito especial, que aproximadamente há 2000 anos atrás, o nosso Salvador se entregou na cruz por sacrifício para que pudéssemos ter acesso ao Pai. E essa música fala muito bem como era nós. Nós éramos perdidos, tão cegos, não conhecia a Deus. Mas no momento que conhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, os nossos olhos se abriram e vemos o nosso tão grandioso Deus. Então eu convido os amados a cantar Cegueira e Vista. Tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, que eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu
esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali que meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Assim como a história nos fala que nosso Salvador foi pregado na cruz e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E assim como nos fala lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, nos fala: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparados, e os encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Levantai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém. E convido a todos a cantarmos a música, por fim, ressurgiu. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia.
Podei vos assentar. Chamam ao pastor à frente aqui, o nosso pregador. E os pequeninos também. As crianças podem vir à frente também. Oremos então. Bom, Pai, obrigado pela essa oportunidade de o Senhor estar nos permitindo a nos reunirmos aqui mais uma vez para cultuarmos a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando este culto, que possa chegar com um cheiro suave na Sua presença. Esteja preparando os nossos corações para receber a exortação da Sua palavra trazida pelo pastor, que esteja abençoando a ele, a lembrar tudo conforme ao Teu lado vem estudado, que o Senhor abençoe a esse sermão, e também aos professores que prepararam também a sua aula, que esteja preparando os coraçõezinhos também dos pequeninos, das crianças, que possam receber também o conhecimento da exortação da Sua palavra trazida pelos seus professores. Tudo isso lhe peço e lhe agradeço, em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Hoje nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente no domingo de Páscoa eu costumo pregar um sermão sobre a ressurreição, mas hoje eu gostaria de falar sobre a Páscoa em si e lembrar um pouco da Páscoa judaica e traçar alguns pontos, alguns elementos, alguns paralelos com a Páscoa cristã. Aquilo que nós vemos hoje nos tempos modernos a respeito da Páscoa não tem, na verdade, nada a ver com a Páscoa. Hoje a Páscoa ela é comemorada com chocolates. O personagem principal da Páscoa nesses dias é quem? No mundo? O coelho. Agora isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre a Páscoa. Agora, eu também não tenho nada contra os chocolates. Gosto bastante. Mas eu estou me referindo ao sentido, aquilo que a Bíblia fala a respeito da Páscoa. Eu queria que muitos mais pudessem ouvir sobre esse sermão, porque eu quero contar a história da Páscoa. A Páscoa no Antigo Testamento e ver como ela aponta para a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Por isso eu peço que vocês abram suas Bíblias aí no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Vai ser projetado também aqui, eu vou usar a versão NVT. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler aí os versículos 1 a 14. E eu pretendo, ao longo do meu sermão, então, ir explicando esse texto, explicando aqui acerca da primeira Páscoa e ver como isso aponta para a nossa Páscoa, a Páscoa cristã. Nós temos aqui, então, em Êxodo capítulo 12, a primeira Páscoa, a Páscoa judaica. Capítulo 12, então, de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano,
sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado, todo ano, de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Páscoa. Esse termo no hebraico, e ele aparece aí no versículo 11, é a Páscoa do Senhor. Esse termo, Páscoa, no hebraico é a palavra Pessar. Você pode repetir comigo? Vamos lá. Pessar. Pessar. Esse final aqui é como o alemão ir. Pessar. Esse termo significa passar por cima. É isso que Páscoa, o termo hebraico, Páscoa significa. Literalmente, passar por cima. Agora, teologicamente, significa poupar do juízo. Significa livrar do juízo. O termo aparece no versículo 11, é a Páscoa do Senhor, e o termo aparece na forma verbal flexionado, aí no versículo 13, quando diz assim: quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Essa expressão passarei por sobre, aqui é a expressão verbal, o verbo está conjugado, pastar-te, é o pessa, passar por cima. Lá no versículo 23 a gente tem mais uma vez a expressão, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. E aqui o verbo está flexionado também, é passar. Pessar é o que então? Passar por cima. Não vou esquecer mais isso. Isso é Páscoa. O termo, literalmente, significa passar por cima. Agora nós vamos entender o que significa isso. O que foi este acontecimento aqui na vida dos hebreus. Eles estavam ainda lá no cativeiro egípcio. Nós vamos verificar através desse capítulo como aconteceu aí a Páscoa judaica e nós vamos ver quais foram as instruções que Deus deu aqui para a sua celebração. E aí eu quero traçar aí um paralelo aí com a obra de Cristo. Então, esse capítulo 12 aqui do livro de Êxodo, ele narra para nós a saída do povo de Israel do Egito, do cativeiro egípcio. E nós vamos ver à luz desse texto que o que a Páscoa judaica tem para nos ensinar, a nós crentes do Novo Testamento.
a nós, a igreja. Nós vamos entender como a Páscoa judaica afeta a nossa vida. Então vamos voltar aqui para o texto. Talvez eu vou ser um pouco rápido, eu tenho bastante coisa para dizer aqui neste capítulo. Tentem me acompanhar aí. Então, 12, 1 e 2, novamente. Aí, eu vou sempre voltar aqui para Êxodo 12. Esse aqui é o nosso texto-chave, tá? Êxodo 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Então observem que Deus está dizendo aqui para Moisés e por intermédio de Moisés que a Páscoa, o Pêssar, o passar por cima ou a passada por cima, que vai marcar ou vai iniciar um novo calendário para Israel. Israel estava sob o calendário egípcio, eles estavam também sob o domínio, sob a política, sob a filosofia, sob a moral, sob a ética, sob a religião egípcia. Eles estavam debaixo de escravidão egípcia, a opressão egípcia era muito dura. Israel não tinha vontade própria, eles estavam debaixo de uma servidão pagã horrorosa. E Deus então diz: agora vai iniciar o tempo da saída do Egito. Vai iniciar aí o tempo da libertação. Este mês em que isto aconteceu, no calendário hebraico, era o mês de Nissan. E o mês de Nissan, no calendário judeu, ele corresponde mais ou menos ao mês de março e abril do nosso calendário. A partir da Páscoa, uma nova vida iria se iniciar para eles, a partir do Pêssar. Então, para os hebreus, a Páscoa tinha esse sentido: um novo tempo, uma nova vida, um novo recomeço. Primeira pergunta aqui: qual é o paralelo que nós podemos traçar com a nossa Páscoa? A Páscoa cristã. Pensando nesta primeira informação aqui. Qual o paralelo que existe com a nossa Páscoa? É bastante simples. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Paulo diz isso lá na sua carta aos Efésios. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, mas quando nós nos convertemos, quando nós viemos a Cristo, que é a nossa Páscoa verdadeira, o que acontece na nossa vida? É um novo calendário, é um novo tempo, é uma nova vida. Nós iniciamos uma nova vida. Lembra o que Paulo disse para os coríntios, lá em 2 Coríntios 5,17, pode pôr aí, 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou o quê? Uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A Páscoa para nós é um símbolo de uma nova vida. Quando nós viemos para Cristo, quando conversão acontece na nossa vida, um novo calendário começa, não é isso? Um novo andar começa, uma nova vida começa. Em Cristo aconteceu o nosso resgate. Uma nova vida começou. Versículos 3 e 4, Êxodo 12. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo
com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. Qual é a instrução aqui? Cada família deveria tomar para si um cordeiro. E esse cordeiro, ele deveria ser sacrificado. Se uma família fosse pequena demais, ela deveria então se juntar aí com outra família. O texto diz aí que no dia 10 do mês de Nissan, eles deveriam se juntar para que eles oferecessem o animal, um para cada família. Deveria haver pelo menos 10 pessoas para comporem aí uma família, um grupo. E essas famílias, nessa refeição pascal aqui, da primeira Páscoa, eles deveriam comer de costas, umas para as outras. Isso era para simbolizar a divisão das famílias. E isso é para indicar o seguinte: a Páscoa, ela não foi feita para indivíduos. A Páscoa não poderia ser comemorada individualmente. Eles não poderiam sacrificar o animal para uma só pessoa. Ninguém poderia comer o animal sozinho. O sacrifício deveria ser feito para grupos, para as famílias. Deus dividiu Israel em tribos. O sacrifício deveria ser feito em grupo, em família, em equipe. Pergunta: para onde isso aponta? O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi feito pela igreja. Lembra que Paulo diz lá em Efésios, agora põe aqui por favor, Efésios capítulo 5, versículos 25 e 27. Efésios 5, 25 e 27. Maridos, ame cada um a sua esposa, agora sim, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Próximo. A fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. 27. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com o seu povo lá de Israel. No Novo Testamento, a salvação em Cristo, ela foi providenciada aí para um povo. Jesus Cristo derramou o seu sangue por um povo. Jesus Cristo não purificou para si um indivíduo. Ele entregou a sua vida para nos purificar e para fazer de nós o seu povo. O sacrifício do Cordeiro Pascal, lá no Antigo Testamento, era um sacrifício comunitário. E o sacrifício de Cristo, ele foi um sacrifício corporativo. Ele foi feito pela igreja. Vamos continuar, capítulo 12 de Êxodo, versículo 5. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Então, para este sacrifício aqui da Páscoa judaica, deveria ser oferecido um cordeiro. Mas não era qualquer cordeiro. Tinha que ser um cordeiro macho, sem defeito, filhote de 1 ano. Agora note o seguinte: o cordeiro ele deveria ser sem defeito. Isso significa sem má formação congênita. Um animal perfeito. O Senhor não aceitaria um animal com defeito, cego de um olho, com a pata quebrada, com sarna. O animal deveria ser sem deformação, sem
enfermidade, deveria ser o melhor animal do rebanho. Alguns séculos depois, João Batista, quando ele vê o Senhor Jesus Cristo se dirigindo ao Rio Jordão para ser batizado, o que foi que ele disse? João 1:29. João 29. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Jesus é o sacrifício que foi entregue por nós. Agora, não podia ser simplesmente um cordeiro. O cordeiro tinha que ser sem defeito. E esse cordeiro sem defeito, ele fala da impecabilidade de Jesus. Deveria ser um homem, mas deveria ser um homem perfeito. Então notem, Jesus Cristo, ele era o cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mancha. Em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Paulo escreve o seguinte, 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então Paulo diz aí que Jesus Cristo foi aquele que nunca pecou. 1 Pedro 1:19. 1 Pedro 1:19. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Jesus foi esse Cordeiro de Deus, perfeito, sem defeito, sem mancha, incontaminado. Agora o texto aí de Êxodo diz também que o Cordeiro tinha que ser macho. Por que deveria ser um cordeiro macho? Por que não poderia ser uma ovelha ou uma cabra? Porque ele tinha que ser um representante da raça humana. O primeiro homem a ser criado foi quem? Adão, foi um homem. Adão foi o progenitor de toda a raça humana, dele veio toda a raça humana. Quando Deus ordena matar o cordeiro, e o cordeiro tem que ser macho, é porque o pecado entrou pelo homem. O homem representa a raça humana, o macho simbolicamente expia o pecado de toda a sua descendência. Agora, isso essencialmente não fala de masculinidade, isso fala de humanidade. O cordeiro macho apontava para a humanidade de Jesus. A redenção da raça humana se deu pelo sacrifício de um homem. Quem foi este homem? Jesus, o Cordeiro de Deus. O apóstolo João fala no seu evangelho, a gente não precisa ler lá, porque essa passagem é bem conhecida. Lá no capítulo 1, ele fala sobre a encarnação do Verbo. E no versículo 14 de João 1, ele diz: a palavra se tornou humana. Agora, a nossa Páscoa só é possível porque Deus se fez homem. Ele se fez carne. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem. Quem foi esse homem? Adão. E o pecado somente poderia ser tratado na raça humana por outro homem, a saber,
Quem? Jesus Cristo. É por isso que o cordeiro tinha que ser macho. Adão foi o primeiro Adão. Cristo foi o último Adão. Adão foi o primeiro homem. Cristo foi o segundo homem. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 45, 46. 1 Coríntios 15, 45, 46. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, quem foi? Adão. Se tornou ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é Espírito que dá vida. Versículo 46. Primeiro vem o corporal. Primeiro vem o corpo natural. Depois vem o corpo espiritual. O cordeiro deveria ser macho. Agora ele deveria ser macho de 1 ano. Ele deveria ser um filhote. Cordeiro é um termo que se refere à faixa etária do animal. Era um filhote. Por que deveria ser um filhote? Isso era para assegurar que o cordeiro seria sem defeito. A probabilidade de um filhote estar livre de qualquer imperfeição é muito maior. E qualquer imperfeição desclassificaria o animal para representar um sacrifício puro e agradável. Versículos 6 e 7. Êxodo 12, 6 e 7. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e nos altos das portas das casas, onde comerem o animal. Então o texto diz aí que eles deveriam guardar o cordeiro até que dia? Até o 14º dia do mês de Nissan. Agora observe o seguinte: no dia 10 de Nissan, cada família deveria escolher o cordeiro pascal para o sacrifício, mas o sacrifício não seria no dia 10. Seria quando? No dia 14, no 14º dia. Eles precisavam separar o cordeiro da Páscoa. E isso era para o cordeiro continuar sendo perfeito, sem defeito, imaculado. Se ele ficasse com o rebanho até o dia do sacrifício, ele poderia quebrar uma pata, ele poderia pegar um carrapato, ele poderia adoecer, e se isso acontecesse, ele não poderia ser oferecido. Versículo 6 aí diz: guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia. Literalmente o texto diz: isolem o animal. Ele era para continuar puro, qualificado para o sacrifício. Agora isso aqui fala de Cristo também. O que isso fala de Cristo? Jesus Cristo, ele foi preservado na sua infância. Ele foi preservado do pecado. Lembra? Filhote fala de infância. Este cordeiro de 1 ano, filhote, isso aqui fala do crescimento de Cristo. Vocês lembram que Cristo, com 12 anos de idade, ele estava lá diante dos doutores da lei no templo, fazendo o quê? Pregando, ensinando, falando com eles. E a Bíblia diz que eles todos se maravilharam dele. Isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu não vou ler toda a passagem. Evangelho de Lucas,
capítulo 2, versículos 41 a 47, só coloca aqui o 47. Lucas 2, 47. Todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Sabe quantos anos ele tinha? 12. Mais tarde, Jesus Cristo ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, mas ele não pecou. Herodes o tentou, mas ele não pecou. Anás e Caifás tentaram Jesus, mas ele não pecou. Judas Iscariotes o tentou, mas ele não pecou. Pedro o tentou, mas ele não pecou. Os pecadores, os publicanos, as prostitutas o tentaram, mas ele não pecou. Os soldados romanos o tentaram, mas ele não pecou. Cristo foi preservado do pecado desde a infância até o 33º ano da sua vida. O Cordeiro nunca se contaminou. O Cordeiro foi colocado à parte. Ele foi guardado. Ele foi isolado. A oferta sacrificial deveria ser preservada. O texto aí de Êxodo diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Agora, o que é isso? Por que até o 14º dia? É porque nesse dia aí, o 14º, o cordeiro deveria ser sacrificado. Jesus foi guardado até a sua crucifixão. Lá no Getsemane, Jesus disse o seguinte, Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Lá no jardim do Getsemane, ele não pecou. Os fariseus falaram com Jesus minutos antes aí de ele morrer. Sabe o que eles disseram para ele? Agora Mateus 27, versículos 41 a 44. Mateus 27, 41 a 44. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Diziam: quer dizer que ele é o rei de Israel, que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora, se quiser, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Jesus Cristo, ele poderia ter sido tomado aí de um surto de ira. Ele poderia ter acabado ali com a festa daqueles seus algozes, sacerdotes, mestres da lei, líderes do povo. Mas ele não pecou. Jesus poderia ter pecado por pensamento. Ele poderia ter murmurado. A crucificação, ela matava por asfixia. E aquela posição ali fazia com que os pulmões se contraíssem, então a vítima, ela morria por asfixia. Mas a Bíblia diz que Deus não aceita carne sufocada. Então o cordeiro, ele não podia morrer por asfixia, ele tinha que morrer por hemorragia. Então Jesus continuou fazendo ali uma força muscular violenta, porque ele não podia ser asfixiado. Ele ficou 3 horas na cruz agonizando, mas ele não pecou. O texto ainda prossegue aí, Êxodo 12, 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito
ao anoitecer. Quando é que o cordeiro tinha que ser sacrificado? Ao anoitecer. Agora, Moisés, ele dá aqui para a gente com precisão o horário em que o cordeiro deveria ser sacrificado lá no Egito. O texto diz que ele deveria ser sacrificado no crepúsculo da tarde, ou ao anoitecer, ou antes do entardecer. Vocês lembram como é a contagem dos dias do povo de Israel? Para os judeus o dia começa a que hora? 18 horas da tarde. 18 horas começa o dia, a contagem do dia. Às 18 horas da tarde se inicia outro dia. Agora, o conhecido historiador judeu Flávio Josefo, ele nos diz que este sacrifício que os hebreus ofereciam à tarde era por volta das 15 horas da tarde. A Bíblia diz que Jesus expirou, ele morreu na hora 9. Vocês sabem qual é a hora 9? 3 horas da tarde. Marcos capítulo 15, versículo 33. Marcos 15, 33. Ao meio-dia, 15:33 até o 37. Ao meio-dia desceu sobre a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu e socou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Lá no Evangelho de João nós sabemos que ele disse o quê? Está consumado. Em aramaico é tetelestai, conhecido, uma expressão conhecida da gente. Então, ele morreu que horas? 3 horas da tarde. Ele foi sacrificado conforme os decretos de Deus já descritos na lei de Moisés. Com precisão, o Cordeiro de Deus disse: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A nossa Páscoa cristã, ela representa com precisão o cumprimento dos decretos divinos. Tem um texto lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8. E a todos os habitantes da terra, adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Notem isso, que foi morto antes da fundação. O que significa isso? Que foi morto antes da criação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, ele já tinha pensado neste plano. E com precisão este plano foi cumprido. Cristo morreu às 3 horas da tarde, antes do anoitecer, como era o sacrifício do Cordeiro Pascal lá no Egito, na primeira Páscoa, e depois nas outras Páscoas que sempre celebraram até hoje. Versículo 7, 12, 7, voltando lá para Êxodo. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Então notem o seguinte: eles deveriam pegar um pouco do sangue do cordeiro e deveriam fazer o que com esse sangue? Eles deveriam passar nos batentes laterais
das portas e deveriam passar nas ombreiras, ou nas vergas, nos altos das portas das casas, onde o cordeiro fosse comido. Este sangue era um sinal. O versículo 13 diz para a gente o seguinte, 12 e 13 aí. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal, e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. Pastar-te é a expressão que vem de Pessah. Passarei por cima. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Então esse sangue do cordeiro, ele seria posto numa bacia, e eles pegariam esse sangue, e eles passariam nas ombreiras das portas, eles passariam nos batentes das portas. Por que Deus ordenou isso? Passar sangue aí nas portas. Agora venha comigo para Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. A vida do corpo está no sangue. O sangue significa vida. O sangue é a vida. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. O sangue do cordeiro naquela bacia representava a vida. A vida estava naquele sangue. Então, quando o anjo do juízo, ele viesse para matar, para trazer juízo sobre os homens lá no Egito, sobre as famílias, e ele visse na casa o sangue, este anjo do juízo, ele estaria liberado de executar o juízo naquele lugar. Ele passaria por cima. Pessah, passaria por cima. Isso porque sangue tinha sido oferecido. E sangue é vida. Alguém já tinha pago pelo pecado daquela família. Então o anjo passava por cima. Alguém já tinha dado a sua vida. E o anjo entenderia que naquele lugar não seria necessário julgamento. Sangue já havia sido derramado. Agora o autor de Hebreus vai dizer para a gente, lá em Hebreus 9:22, o seguinte. Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue, pois sem derramamento de sangue não há perdão. 1 João 2:2 ainda, o apóstolo João diz o seguinte, 1 João 2:2. Escrevo a vocês, filhinhos, porque os seus... 2:2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ele quem? Jesus Cristo. E não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Cristo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Jesus naquela cruz, quando ele verteu o seu sangue, ele apaziguou a ira de Deus. Com o seu sangue ele refreia, ele retém a ira de Deus. Porque o sangue de Jesus é a vida de Jesus. Então, se você é um crente em Cristo, você não pode mais ser condenado. Você não pode ser destruído, porque a marca do sangue de Cristo está em você. Sangue precioso foi derramado pelo crente. Que sangue é esse? É o sangue
de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor. Versículo 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Versículo 8, Êxodo 12, 8. Nessa noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Então, ali naquela noite, eles deveriam comer a carne assada no fogo. Agora percebam o seguinte: esse cordeiro, ele foi tirado do rebanho no dia 10, ele foi preservado até o dia 14, um cordeiro macho, sem defeito, um cordeiro que foi guardado. No 14º dia ele foi sacrificado, o sangue desse animal se esvaiu, este sangue foi aspergido nas ombreiras e nas vergas das portas, mas a carne do cordeiro estava lá dentro. O cordeiro deveria ser assado no fogo e comido. Ele não deveria ser comido cru. Por quê? Porque a lei de Moisés proíbe sacrifícios cruentos. Não era permitido comer carne crua. E agora o cordeiro sem vida, ele deveria ser assado no fogo. E depois de assado, ele virava a refeição. Agora vocês sabem como eles assavam esse cordeiro? Eles preparavam uma fogueira, eles abriam o animal para que ele pudesse assar aí de uma forma homogênea. Então eles prendiam este animal em estacas de madeira na forma de uma cruz. E eles deixavam o cordeiro ali próximo ao fogo para ele assar. Isso aponta para Cristo. Jesus Cristo, pregado numa cruz, ele sofreu dos céus o fogo da ira de Deus. Ele foi assado, ele foi queimado, ele foi torrado naquele espeto ali chamado cruz. E este fogo aí que queimou o sacrifício, ele era a ira de Deus. Deveria ser lançada sobre mim e sobre você. Essa é a simbologia. A ira de Deus caiu sobre Cristo. Jesus já recebeu sobre ele a ira que estava destinada a nós. Lembra o que o profeta escreveu lá em Isaías 53:10? Isaías 53:10. Fazia parte do plano do Senhor esmagar e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. A nossa Páscoa é o sacrifício de Cristo naquela cruz. Jesus Cristo lá no Monte Gólgota, Monte da Caveira, num para-raios em forma aí de cruz, ele absorveu aí o despejar dos raios da ira de Deus. Ele foi queimado como um cordeiro num espeto lá na cruz do Calvário. Continuando aqui, os israelitas deveriam comer aquela carne assada no fogo com pão sem fermento. Versículo 8. Pão sem fermento. O que é um pão sem fermento? É um pão que não tinha sido levedado. Por que Deus ordenou que eles comessem pão sem fermento?
Porque o fermento, na Bíblia, ele é um tipo de contaminação. Eles deveriam sair do Egito, mas eles não deveriam se contaminar mais. É um símbolo da santificação do povo de Israel. O povo de Israel foi libertado do Egito para ser um povo santo. Levítico 11, versículos 44 e 45. Levítico 11, 44 e 45. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser seu Deus. Por isso, sejam santos, pois eu sou santo. Então, a Páscoa para os hebreus aí não era só libertação. A Páscoa era também santificação do povo. O povo não foi liberto de um Egito para ser levado para outro Egito. O povo de Deus foi tirado do Egito para ser colocado numa terra separada e distinta. Um muro de proteção seria colocado nesta terra. Este muro de proteção era a lei de Deus. Agora, a nossa Páscoa, ela consiste em nos tirar do cativeiro, do pecado, e nos purificar do pecado. Isso se chama santificação. Eles deveriam comer a carne do animal, eles deveriam comer pão sem fermento, haveria uma identificação com a carne e o pão. A nossa libertação, a nossa santificação somente são possíveis se nós somos identificados e unidos a Cristo. Ingerir a carne do cordeiro, ingerir o pão sem fermento, significava participar do sacrifício. Paralelo com a Páscoa cristã. A Páscoa cristã significa a nossa redenção em Cristo, através da nossa santificação, que vem através da nossa união com Cristo. Então, o crente hoje em Cristo, ele é aquele que, entre aspas, come a carne do Senhor, bebe do sangue do Senhor, ele come deste pão que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus Cristo, um pão incontaminado. E isso acontece na nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. 1 Coríntios aqui, capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Paulo diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado, com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Como crentes, nós podemos viver aí uma vida sem fermento, uma vida separada do domínio do pecado. Os israelitas lá, eles celebraram a primeira Páscoa com pão sem fermento. Como eu e você que somos crentes em Cristo, celebramos a Páscoa com vidas sem fermento. Entendemos? O fermento significa contaminação. Versículo 8, ainda continuando aqui. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas. Então a refeição pascal incluía ainda o quê? Folhas verdes amargas. Qual a razão dessas folhas verdes?
amargas. Agora, tinha uma espécie de erva que era plantada lá no Egito, que se você comesse elas, demorava muitos dias para o amargor daquelas ervas sair da boca, sair da língua. Agora, o povo aqui estava saindo do Egito, eles nunca mais deveriam voltar para o Egito, e essas ervas amargas, elas eram para que eles não se esquecessem do tempo de cativeiro, do amargor daquela servidão que foi brutal, dura. Era para eles se lembrarem do tempo de aprisionamento. O amargor daquelas ervas ficaria dias na boca deles. E quando os israelitas pensassem no Egito de novo, eles iam se lembrar quão amarga foi aquela escravidão. Agora, a nossa vida sem Cristo era uma vida amarga. Nós sofremos sob o domínio do pecado. Quando nós olhamos para o passado, para a nossa vida ímpia, nós devemos ter nojo, porque nós lembramos do gosto da servidão. Quando nós vamos a Cristo, nós estamos cumprindo aí essa metáfora. Então, de um lado, há alegria pela libertação, mas por outro lado, há o amargor do arrependimento. Há um doce amargo e há um amargo doce. Nós nos alegramos que Cristo nos tirou do pecado, mas nós nos entristecemos pelo fato que ele teve de morrer para que isso acontecesse. Versículos 9 e 10. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Então, notem o seguinte: nada daquele cordeiro deveria sobrar. Todo animal deveria ser consumido. E aquilo que sobrasse deveria o quê? Ser queimado. O sacrifício deveria ser aproveitado 100%. Aquilo que não fosse comido seria queimado. E Deus receberia aí o aroma da queima deste sacrifício. Ou seja, tudo naquele cordeiro era útil para Deus. O que significa isso? Isso fala da perfeição do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo foi completo, ele foi perfeito e ele foi suficiente. Versículo 11, a instrução de Deus continua. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor, é o Pêsar, é a passada por cima. Então Deus diz: estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés, com o cajado na mão. E ele diz: façam a refeição de que maneira? Apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Agora, quem é que come de cajado na mão? Cajado, túnica, sandálias. Isso aí são vestimentas de viagem. Eles deveriam comer apressadamente. Os israelitas, eles tinham passado 430 anos no Egito. Eles não tinham mais tempo para ficar no Egito. Deus diz: comam depressa. É a Páscoa do Senhor, comam depressa. Eles deveriam deixar o Egito depressa.
Deus tinha pressa em libertar o seu povo. Os israelitas já tinham passado tempo demais no cativeiro. Eles deveriam sair às pressas. Deus tinha ansiedade para comemorar aquela Páscoa com o seu povo. Irmãos, assim é com Jesus. Quando ele chama o pecador, ele está dizendo: venha depressa, venha logo. Deixe o pecado hoje, deixe o pecado agora. Você já serviu o faraó demais. Você já ficou no Egito tempo demais. Versículo 12. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Agora observem o seguinte: naquela noite, aqueles que não tinham a marca do sangue nas ombreiras das portas, nas vergas, eles sofreram o quê? O juízo de Deus. Deus passou pela terra do Egito. Ele executou juízo sobre todos os deuses do Egito. Aquilo foi uma verdadeira tragédia. Aquelas famílias que não tinham o sangue do cordeiro aspergido nas ombreiras e nos batentes das portas. Então olhem para isso. Ai daqueles que não comeram do cordeiro. Ai daqueles que não comeram do pão sem fermento, das folhas verdes amargas. Ai daqueles que serviam aos deuses pagãos. Eles sofreram o juízo de Deus. O sangue que foi aspergido ali nas portas, ele preservou as casas dos israelitas, porque o sangue era o sinal. O sangue de Jesus aspergido nas nossas vidas, o sangue de Jesus aplicado nos nossos corações, nas nossas almas, ele nos livra da morte. Em um futuro muito próximo, eu creio, o Senhor Jesus Cristo vai retornar. Hoje é o domingo da ressurreição. Porque ele vive, nós podemos ter a certeza que ele vai voltar. Ele vai buscar a sua igreja. Sabe o que vai acontecer depois da volta do Senhor Jesus? Depois que ele levar a sua igreja? Os selos apocalípticos, eles vão ser abertos. As trombetas irão soar. E as taças da ira de Deus serão derramadas. E somente aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro vão escapar dos juízos de Deus. Versículo 14, chegando ao final. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa lei é uma lei permanente. Naquele dia, então, ali, os israelitas celebraram a primeira Páscoa. Mas durante as gerações futuras, o povo de Deus celebraria a Páscoa. Era para relembrar o dia em que eles foram resgatados. Deus disse para eles: celebrem a Páscoa, todas as gerações futuras. Agora permanece aqui a instrução. Comam apressadamente a refeição. Sabe o que isso significa? O tempo para nos livrarmos do juízo de Deus é hoje, é agora. Nós devemos vir depressa. Veja o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 3, Hebreus 3, versículos 7 e 8 e depois o versículo 15. Hebreus 3, 7. Por isso o Espírito Santo diz: quando? Hoje, se ouvirem a sua voz,
não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Versículo 15, lembre-se de que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. 2 Coríntios 6, 2, Paulo diz basicamente a mesma coisa. 2 Coríntios 6, 2. 2 Coríntios 6, 2. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. O tempo é hoje. O tempo é agora. Nós podemos celebrar a Páscoa. O Cordeiro de Deus já foi imolado. Ele já foi sacrificado. E esse Cordeiro de Deus, ele está a convidar hoje e a fazer o mesmo convite que ele fez a Zaqueu. Lembra Zaqueu em cima daquela árvore? O Guilherme interpretou aí o Zaqueu em cima da árvore. O que Jesus disse para ele? Desce depressa. Por quê? Hoje devo hospedar-me em sua casa. Isso é a Páscoa cristã. Existe uma mesa farta, um cordeiro, o cordeiro de Deus já foi oferecido, existe sangue para redimir o pecador. Então, se você não veio a Cristo ainda, venha. Se você não depositou a sua fé no Cordeiro, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, o tempo é agora. O tempo é hoje. Venha, mas venha depressa. Não deixe para mais tarde. Pode ser tarde demais. Vamos orar? Pai Celestial, eu te agradeço. Nessa noite, nós mais uma vez podemos olhar para a tua santa, bendita e eterna palavra. Lembrar, Senhor, da Páscoa dos judeus, a primeira Páscoa. Eles foram libertos da escravidão do Egito. E nós vemos, Senhor, todos esses elementos simbolicamente cumpridos no sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Obrigado, Senhor, que muitos de nós podemos celebrar a Páscoa com verdadeira alegria, gratidão, reconhecendo que temos em nós a marca de Cristo. O sangue de Cristo aspergido nos nossos corações, na nossa alma, nos livra da ira vindoura. Eu peço, Senhor, que continues a falar conosco, nós estejamos pensando nessas verdades tão profundas apenas nesses dias de comemoração da Páscoa, mas que estejamos refletindo a respeito dessa obra salvadora realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, onde Ele entregou a sua vida por nós, levando sobre si os nossos pecados, portando o castigo que era devido a todos nós. Obrigado, Senhor, que também lembramos nesse dia que nosso Senhor ressuscitou, Ele venceu a morte, o Senhor está à direita do trono do Senhor, intercedendo por nós. Que a lembrança de todas essas verdades, Senhor, nos inspire a continuar cada dia vivendo em perfeita devoção e piedade ao Senhor, colocando os nossos olhos no céu. Se existe alguém aqui no nosso meio que ainda não experimentou essa salvação que existe na obra perfeita de Cristo, o Senhor derrama a sua graça salvadora nesse coração, para que receba Jesus, e assim possa viver na tua presença, com essa esperança bendita, que em breve nós vamos nos encontrar com o Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus.
da minha equipe vir à frente. Vamos cantar mais uma vez Cegueira de Vista. Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.